internet hoje esteja melhor. Pronto. Bom, vocês conseguem me ouvir bem? Sim, sim. Boa tarde a todos. Hoje iniciamos o segundo dia, né, da série de oficinas formativas do Grupo de Estudos Sistemas Agroalimentares e Educação na Ruralidade, com a palestra do professor Flávio Breiner, que fez ontem uma exposição do primeiro eixo temático, Introdução aos Fundamentos da Educação no Brasil. Na exposição, o professor fez uma reconstrução histórico-filosófica, né, problematizando a pedagogia e a educação no nosso modelo ocidentalizado, enquanto a nomeação da consciência do outro, apontando principalmente a necessidade de estabelecer outras linguagens no campo educacional. Desse modo, sim, a intenção de resumir o que foi dito, mas de recapitular o ponto de partida apresentado, enfatiza uma máxima, né, apresentada pelo professor, de que a escola é um lugar de saída. Assim, iniciamos o segundo dia dessas oficinas na intenção de discutir novas propostas pedagógicas e elementos para uma educação popular e uma educação por vir. Eu passo a palavra para o professor Flávio Breiner. Então, boa tarde a todos vocês e, novamente, muito obrigado por esse honroso convite para participar desse seminário. Eu já disse a vocês que não tenho estou adquirindo a experiência nesse ano, né, de fazer esse tipo de trabalho um pouco à distância, dentro da minha sala de trabalho, do meu quarto de trabalho, né, e sem contato físico e mais direto com quem eu estou discutindo e conversando. Mas, bom, assim mesmo. Como a gente está nessa comemoração do centenário de Paulo Freire, né? E nesse momento, praticamente no Brasil, mas não só no Brasil, em Portugal, na França, na Itália, em Israel, eu soube que está tendo seminários e colóquios internacionais em homenagem aos 100 anos de Paulo Freire, e como o tema que Oscar me propôs era exatamente sobre educação popular e uma educação por vir, eu gostaria que a gente analisasse um pouco e discutisse um pouco sobre qual foi a importância do pensamento da obra, né, pedagógica, sobretudo pedagógico-político de Paulo Freire, e qual a importância dela ainda hoje para a gente. Né? Então, eu poderia começar dizendo para vocês, eu trabalho com esse tema, como eu estava dizendo ainda agora, desde 1999, quando eu entrei no grupo de educação popular da ANPED, o GT06 da ANPED, ao qual pertenço até hoje. A ANPED, para quem não sabe, é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação. A pergunta que a gente poderia começar, uma pergunta ou uma afirmação, é dizendo o seguinte, que Paulo Freire foi, de fato, um divisor de águas, mas a gente precisa se perguntar que águas eram aquelas que corriam entre o final dos anos 50 e o final dos anos 60, e quais são as águas que correm hoje para a gente avaliar a pertinência e a propriedade do pensamento de Paulo Freire hoje. Então, a gente precisa então voltar um pouco para o que foi aquela época, e talvez entre 1957 e 1968, Paulo Freire produz as suas óperas mor, as suas grandes obras, e que as obras seguintes, as pedagogias seguintes, pedagogia da esperança, pedagogia da indignação, pedagogia da autonomia, são praticamente ou complementos, suplementos ou respostas que ele dá a grandes debates que ele teve com os seus interlocutores, sobretudo interlocutores internacionais, né? As grandes entrevistas que ele deu, esclarecendo, inclusive, os mal-entendidos que foram produzidos por alguns de seus conceitos, como a gente pode ver isso em Pedagogia da Esperança, que foi publicado 25 anos depois da Pedagogia do Oprimido, que é de 68. Neste momento, agora de manhã mesmo, a professora Silke Weber, que foi uma das primeiras leituras dos manuscritos da Pedagogia do Oprimido, publicada em 67 no Chile, foi uma das primeiras leituras cuja leitura e cujo comentário crítico terminou forçando Paulo a escrever mais um capítulo. Né? Eu sabia disso, mas hoje ela repetiu hoje de manhã essa história. Veja, Paulo Freire ele vai introduzir, ele é o inventor, foi a expressão que usaram para mim uma vez, ele inventou uma personagem que praticamente não existia na nossa história da educação. Esse personagem chama-se o oprimido.
Veja, com isso eu não estou querendo dizer que o oprimido não existisse. Claro que existia. O oprimido, o explorado, né, o vilipendiado, o humilhado, todos os miseráveis existem desde o início da sociedade de classes, desde que a gente conhece a sociedade tal como ela está instituída, né? Mas a educação, e eu tinha falado um pouco sobre isso no nosso encontro de ontem, mas a educação não trabalhou propriamente o oprimido como sendo um personagem central de uma pedagogia. Trabalhou o aluno, o currículo, a formação do professor, o conteúdo de aprendizagem, a certificação, a seriação, a idade, as competências cognitivas, as etapas do desenvolvimento sociocognitivo, mas o oprimido não. O oprimido, então, é um personagem que aparece praticamente na pedagogia do oprimido com uma característica muito, muito tipicamente hegeliana, porque é inspirado da dialética do senhor e do escravo, da fenomenologia do espírito de Hegel. E nele o oprimido aparece como uma figura em que ele não é simplesmente a antípoda ou o contrário do opressor, como se o opressor fosse uma figura externa ao oprimido e o oprimido fosse uma figura externa ao opressor, o que seria relativamente fácil você acabar com a opressão, bastava você eliminar ou fuzilar todos os oprimidos. Essa não é a proposta de Paulo Freire. Paulo Freire não está propondo nenhum genocídio dos dominantes, não. Por isso, aqui o que ele quer dizer é que o oprimido é alguém que traz o opressor dentro dele, a gente sabe disso, né? E ele vai usar a palavra hospedagem. O oprimido é aquele que hospeda o opressor dentro de si, e ao hospedá-lo, ele vê, ele fala, ele sente, ele interpreta o mundo a partir destes olhos do opressor. Portanto, quando a gente está falando de uma perspectiva, por exemplo, decolonial, Paulo Freire já avançava esse tema sem citar a expressão, que é uma expressão muito recente, dizendo que não basta você eliminar o colonizador, não basta que a colônia se transforme num Estado nacional independente. Porque o colonizador pode permanecer dentro do ex-colonizado, mesmo quando ele se libertou politicamente do colonizador. Então, essa figura, portanto, decolonial, das políticas decoloniais ou das perspectivas decoloniais, já tinham aparecido, por exemplo, no texto de 68 de Paulo Freire. Estou falando de 68, que a edição portuguesa é de 68, embora a chilena seja de 67. Na edição brasileira de 68, da Pedagogia do Oprimido. Mas se Paulo Freire, naquele momento, foi um divisor de águas, nós precisamos analisar que águas eram essas. E de que herança Paulo Freire é, de certa forma, herdeiro, de que legado ele é herdeiro. Paulo Freire não é o Moisés da pedagogia que desce o Monte Sinai trazendo o decálogo da libertação pela pedagogia, não. Pessoal, Paulo Freire tem uma história atrás dele e a gente precisa compreender um pouco essa história para que a gente não santifique nem mitifique certos personagens que são absolutamente mundanos e carnais, né? Então, para que a gente possa entender um pouco Paulo Freire, a gente precisa entender a que tipo de problema ele deu uma resposta pedagógica. Vamos voltar, então, para os anos 20. Poderíamos voltar até mais um pouco atrás. Quando a nossa república foi fundada, a ideia de educação popular aparece em alguns dos relatórios escritos, por exemplo, por Leôncio de Carvalho, escritos por Rui Barbosa, que se refere especificamente à ideia de educação popular, nesses termos mesmos. Em Sarmiento, por exemplo, na Argentina, a ideia de educação popular também está presente, mas com uma característica muito diferente. Mas a educação popular que os nossos republicanos estão pensando é a tentativa, e apenas a tentativa fracassada, de construção de um sistema nacional de ensino, para o qual a Constituição de 91 previa, mas jamais estabeleceu nem os seus critérios, nem a divisão de responsabilidades e, sobretudo, de onde vinha a fonte de financiamento. Praticamente em 1834, com o ato adicional e a lei interpretativa do ato adicional, já com Dom Pedro II,
a responsabilidade da educação primária passou toda para as províncias, sem que se tivesse nenhuma dotação orçamentária, nem sequer identificação das fontes de financiamento da educação. Ou seja, quem tinha dinheiro pagava, quem não tinha ficava no analfabetismo mesmo, na escuridão. Pois bem, chegado nos anos 20 do século XX, né, nos anos 20, a gente vai ter um probleminha que já tinha sido criado pelos nossos literatos ligados, sobretudo à terceira geração do romantismo, aquela geração mais preocupada com a construção de uma identidade nacional, e que nos anos 20 essa temática volta a aparecer, só que agora com uma outra característica, que é quem somos nós brasileiros? O que é que nos identifica? O que é que faz com que um brasileiro seja brasileiro? E essa pergunta vai estar muito presente na ruptura que o movimento modernista de fevereiro de 22, capitaneado basicamente por Mário de Andrade e por Oswaldo de Andrade. Oswaldo, viu, pessoal? Não chame ele de Oswald, não, senão ele volta do túmulo para dar na cara de vocês. Eu detestava que chamassem ele de Oswald. É Oswaldo de Andrade. E a pergunta é o que faz do Brasil, o que faz dos brasileiros, brasileiros. Observem o seguinte, é que a nossa intelectualidade, e mesmo a intelectualidade republicana, aquela que vinha da tradição do Segundo Império, olhava para o Brasil com vergonha. Ou seja, a miscigenação e a presença negra na nossa demografia nos impedia de alcançar os patamares superiores de civilização. Essa é uma tese que está presente tanto em Lombroso, no estudo dele sobre o homem delinquente, que vai ser retomado, por exemplo, por Nina Rodrigues, como está presente no autor extremamente influente, que foi o conde Arthur de Gobineau, que se viu na diplomacia francesa no Segundo Império, aqui no Brasil, e que escreveu um livro chamado Origem da Desigualdade das Raças, em que eu acho que já me referi a esse livro, em que ele dizia que os negros não poderiam jamais alcançar os padrões de universalidade requeridos pela escola republicana. Portanto, seria uma perda de tempo e, sobretudo, uma perda de dinheiro público investir numa educação superior ou numa educação mais avançada da população negra recém-liberta da escravidão. Recém-liberta, evidentemente, e já estigmatizada e já condenada a se tornar cidadão de terceira classe. Desde esse momento. Né? Ou seja, somos republicanos sem povo. Somos democracia sem cidadania. Né? Vejam onde é que a gente está se metendo. Nos anos 20, aparece novamente essa questão, que tinha se levantado pelos românticos, basta pensar no Guarani, de José de Alencar, tentando buscar essa identidade nacional no índio, em povos originários. Mas o índio de Zé de Alencar fala um português castiço, português de Portugal. Peri fala, Dom Antônio Maris, porque vossa mercê não... Quer dizer, ele não tem absolutamente nada a ver com uma brasilidade linguística que vai ser exigida agora pelos modernistas de 22. Né? Então, a questão está colocada nesses termos. Não podemos acreditar numa elite nacional intelectualizada, na elite intelectual nacional, que não somente tem vergonha da nossa demografia negra, olha para Paris, sobretudo para Paris, com uma profunda inveja e com um sentimento de inferioridade. Quando olha para cima tem inveja e ressentimento, porque olha para Paris e quer transformar as grandes capitais do Brasil numa nova Paris. Foi isso que Pereira Passos fez no Rio de Janeiro, foi isso que Sérgio Loreto fez aqui em Recife. Né? E quando olha para baixo tem vergonha de nossa demografia. Uma demografia condenada à miscigenação, uma miscigenação que gente como, por exemplo, tanto Paulo Prado quanto o próprio Nina Rodrigues viu na miscigenação nem a melhoria dos brancos, nem a melhoria dos negros, mas uma decadência dos brancos. Observe, então, que a gente está vivendo um clima cultural e uma atmosfera, digamos assim, de formação, de tentativa de formação de uma discussão sobre identidade nacional extremamente deletéria, como discussão. Nesse momento é que aparece, então, a figura de um Mário de Andrade. E Mário de Andrade, basta
rapidamente pensar que ele vai fazer duas grandes viagens, que ele chama de etnográficas, uma para o Amazonas, financiada pela burguesia paulista, pelos Prado, né, Almeida Prado, e uma outra que ele faz para o Nordeste do Brasil, onde ele vai até o Rio Grande do Norte, onde ele se encontra com o grande folclorista, vejam, atenção, o grande folclorista que foi Câmara Cascudo, que é uma foto famosa de Maria Andrade, de pijama no jardim de Câmara Cascudo. Ele passa pelo Recife, inclusive, ele há uma cena dele do mercado de São, uma passagem dele do mercado de São José, assistindo aqueles repentistas que existiam lá no mercado de São José. Para quem não conhece, quem é de fora, o mercado de São José é um mercado popular daqui do centro da cidade do Recife, né? E que muitos anos atrás ainda reunia na sua frente cantadores num regime de desafios, né? Muito típico do cancioneiro popular nordestino. Mário de Andrade, como era músico, professor do Conservatório de Música de São Paulo, ele tinha, portanto, uma grande competência para poder registrar tudo isso, e registrou, inclusive em fotografias que ficaram consubstanciadas num livro chamado O Turista Aprendiz. Então, observe que a partir daí ele está numa outra busca. A identidade nacional não é algo que vai ser definida pelos intelectuais, muito menos por intelectuais que têm a cabeça em Paris e que nunca saíram dos seus gabinetes para praticar sociologia, né? Então, ele vai em Macunaíma, que é de 1928, a grande rapsódia da literatura brasileira, que é Macunaíma. Vocês sabem, Macunaíma vai nascer índio, vai se tornar branco, depois vai ficar preto, vai voltar a ser branco, vai voltar a ser índio, vai virar uma estrela. Atrás do Muiraquitã, a pedra da identidade nacional. E lembre-se que o subtítulo de Macunaíma é O Herói Sem Nenhum Caráter. Ele não é um herói mau caráter. É um herói que ainda não encontrou o seu caráter. E a ideia de caráter é uma ideia muito forte nos anos 20 a respeito de uma tradição do romantismo alemão, a respeito dos alemães do romantismo da primeira geração, do movimento chamado Sturm und Drang, que chama-se Tempestade e Ímpeto. Eles chamavam de Volksgeist, que é o espírito popular, e que vai ser traduzido por a psicologia nacional, o espírito do povo, a alma popular. Vários nomes serão dados a essa tradição do romantismo alemão. E a gente vai ver que ela está presente também dentro do pensamento de Paulo Freire. Então, essa ideia é possível buscar na cultura popular os elementos que poderão fornecer uma identidade brasílica. Estou usando os termos de Mário de Andrade, viu, pessoal? De uma identidade brasílica, já que a nossa burguesia é uma burguesia cosmopolita. Burguesia é igual em qualquer lugar, ela está pensando em lucro. Lucro não tem cheiro, não tem pátria, não tem cor, não tem... Lucro é lucro em qualquer lugar do mundo. Então, a nossa burguesia é cosmopolita demais para servir de base a uma identidade nacional. Portanto, não é nas nossas elites nem econômicas, nem intelectuais, onde nós podemos encontrar a resposta para a identidade nacional. E por que uma identidade nacional é tão importante? Porque se nós não afirmássemos a nossa identidade, nós seríamos sempre povos colonizados, no sentido de povos servis, de povos subdesenvolvidos, submetidos a influências exteriores, seja da Inglaterra, seja da França, e depois da Primeira Guerra dos Estados Unidos. Então, e sem uma autonomia nacional, nós não poderíamos fazer um projeto nacional. Observe que eu estou falando de cultura popular, identidade nacional, autenticidade nacional e projeto nacional. É exatamente esse tema, ou esses temas, né, esses leitmotivs que estão presentes, portanto, no nosso ideário intelectual dos anos 20 e que aparecerá nos anos 30 sob a forma da ideia de formação. Observe que boa parte dos títulos que são publicados nos anos 20 são Formação Econômica do Brasil, Caio Prado Júnior. Formação da Literatura Brasileira, Antônio Cândido.
Casa Grande Senzala, Formação da Sociedade Patriarcal Brasileira, que é de 33. E assim por diante. Quer dizer, Formação do Brasil Contemporânea, Caio Prado Júnior de novo. Raízes do Brasil, né, também. Raízes do Brasil, de 34, Sérgio e Sérgio Buarque de Holanda, né? Então, observe que a gente está num ambiente em que não se trata mais de simplesmente formar o Brasil, mas redescobrir o Brasil. A ideia de redescoberta do Brasil. Isso é Oswaldo de Andrade que dizia, né, se o Brasil foi descoberto, agora ele precisa ser redescoberto. E essa redescoberta passará pela cultura popular. A ideia de cultura popular, e aqui a gente precisa fazer uma grande nota de peripágina, né? Peter Burke, no livro dele sobre a cultura popular no início da Idade Moderna, ele mostra que a ideia de cultura, o conceito mesmo e a prática das chamadas culturas populares já tem praticamente desaparecido da Europa no começo do século XVI e no meados do século XVI. Com a construção dos estados nacionais, basta pensar na França em 1519, com Francisco I, com a construção dos estados nacionais, as línguas regionais, as culturas regionais foram praticamente eliminadas em função das línguas nacionais, da moeda nacional, dos dialetos do exército nacional. Então, praticamente, os patuais, como eles chamavam, aquelas culturas regionais, foram todas eliminadas, junto com elas a proibição de se falar as línguas regionais, para se falar a língua franca, o francês, que vai depois se chamar do francês, para se falar a língua franca, todos os documentos escritos em língua oficial francesa e todas as escolaridades sendo pronunciadas também em língua oficial francesa. É praticamente o fim daquela cultura popular. Mas uma cultura popular que não tinha esse nome na Idade Média, porque na Idade Média, o bufão, o que fazia as brincadeiras na praça pública, no mercado, era o mesmo que estava presente na corte fazendo palhaçadas, fazendo malabarismos para os senhores feudais. Quer dizer, não havia de forma nenhuma essa distinção que a gente chama, que os alemães chamaram de cultura erudita, Kultur des Gelahrten, e cultura popular, né? Kultur des Volken, que é essa separação que ficou tão caracterizada com o romantismo. É quando as culturas populares começam a desaparecer na Europa que os intelectuais do romantismo alemão começam a recuperar. Por uma razão extremamente interessante. E que a gente vai ver que isso que eu estou dizendo para vocês pode ser muito abstrato e muito longínquo, mas isso vai incidir diretamente sobre Paulo Freire, viu, pessoal? Não pense que eu estou aqui fazendo digressões históricas abstratas e inúteis, não. Então, observe o que acontece. Se, por um lado, nós temos uma perspectiva de formação do povo, o que está em jogo aqui é fundamentar a ideia de nação, de identidade nacional e de projeto nacional numa categoria que pudesse identificar essa nação. E aí só tem uma categoria, o povo. Mas o povo é uma categoria um pouco abstrata, né? Os republicanos franceses, e hoje de manhã minha aula na pós-graduação foi sobre isso, os republicanos franceses pensam no povo, seja sob a maneira republicana, seja uma maneira democrática. Da maneira republicana, eles querem que o povo seja o herdeiro de uma tradição, de uma história, de uma língua, de um passado, e que essa tradição possa se consubstanciar em algo comum. O que é que nós temos de comum? Por isso é que a educação republicana proposta por Condorcet é, sobretudo, uma educação da transmissão de um passado centrado na figura do professor. Aquilo que Paulo Freire vai chamar de educação bancária, autoritária, etc, etc. Com aquela figura realmente autoritária do professor que castigava, inclusive. A minha filha, por exemplo, que fez a alfabetização dela na França, ela, no primeiro dia de aula da alfabetização dela, levou uma tapa na cara da professora. Então, vocês terem uma ideia, né? Então,
a gente teve que ir na escola e teve que mudar de escola. Até hoje ela não usa, ela tem 37 anos, minha filha, ela não usa maquiagem, porque foi exatamente por causa de maquiagem que ela levou essa tapa na cara. Então vocês têm uma ideia do que é um pouco o republicanismo escolar francês, né? Que eu tive a oportunidade de estudar quando fiz meu pós-doutorado, lá tive nas escolas e vi um pouco como é que se passavam as coisas. Mas aí você tem um republicanismo que procura não somente garantir que cada um egresso do sistema possa adquirir as virtudes do humano, poder participar de uma coisa chamada humanidade, ou da condição humana. Observe, não quero me prolongar muito, mas a questão é a seguinte: se um homem que não for educado, ele adquire as características da humanidade. Essa é uma questão que está muito presente entre os iluministas. E uma questão que tinha sido colocada antes por Pico de la Mirandola, no livro dele sobre o Tratado da Dignidade Humana. Ele dizia: o homem, quando nasce, ele é uma entidade vazia, ele precisa preencher a sua essência. E é exatamente por causa desse seu inacabamento essencial que ele pode ser livre. Vejam que essa ideia vai reaparecer em Paulo Freire. A ideia vai aparecer em Rousseau, vai aparecer em Kant, na ideia de perfectibilidade, de educabilidade do ser humano, vai aparecer em Sartre, vai aparecer em Heidegger, na ideia do Dasein, e vai aparecer também em Paulo Freire, que foi leitor de Heidegger também. Então, do inacabamento. A gente só pode fundar uma pedagogia da liberdade na ideia do inacabamento. No dia em que eu me acabar no sentido de me terminar, mas não é morrer, não, viu? No dia em que eu não tiver mais nada o que fazer por mim mesmo, porque completei a minha humanidade, eu também perco a minha liberdade. Eu não preciso mais da liberdade para fazer coisa nenhuma por mim mesmo. Então, por isso é que Paulo Freire substitui uma pedagogia da liberdade por uma pedagogia da libertação. Mas isso vai ficando um pouco para depois, a gente já está adiando vários temas aqui. Então, de um lado, então, você tem o povo como categoria política na República para os franceses, o povo como categoria una e indivisível, que oferece a base da legitimidade do poder nacional, mas o Estado Nacional francês já estava formado, mas o Estado Nacional alemão não estava. A Alemanha só vai se tornar um império, um Estado Nacional, em 1871, depois de fazer uma guerra contra a França, inclusive, a Guerra Franco-Prussiana, na época de Bismarck. A Alemanha era uma série de feudos, depois transformaram nos Länderes, que são os estados hoje federados, ainda se chama de Länder, e cada um com a sua legislação própria, às vezes com a sua moeda própria, com o seu exército próprio, com a sua legislação própria. Então, eles não dispunham de um Estado nacional, não dispunham de um povo nacional, politicamente organizado sobre a forma republicana, sobre a forma da cidadania, para definir os destinos da nação. Onde é que eles foram buscar uma resposta para essa identidade? Na cultura popular. Então, o romantismo alemão, se o racionalismo francês busca no povo político, os alemães vão buscar no povo cultural essa resposta. Então, de um lado, a cultura popular como base para a construção de uma identidade, no outro, a existência de um povo autônomo e consciente politicamente como base da legitimidade nacional. Essas duas tradições vão chegar, basicamente, ao Brasil por diversas vias, e quando a gente está nos... E é isso que vai estar em jogo nos anos 30 até os anos 50. Observe que quando a gente está em 1932, quando é publicado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de Fernando de Azevedo, de Anísio Teixeira, que tinha estudado nos Estados Unidos com Dewey, lá na Universidade de Cornell, em Nova York, ele introduz o nosso neopragmatismo, nosso pragmatismo, o nosso escola-novismo. Um escola-novismo que estava muito mais adaptado ao padrão americano de vida, uma sociedade de imigração, de adaptação dos imigrantes à cultura americana, industrializada e com uma fortíssima vocação imperialista. Basta pensar no manifesto, no Destino Manifesto de 1823, de Monroe, do presidente da América para os americanos, do norte, claro. Né? Então, aí você tem
um programa a qual o pragmatismo americano está adaptado. Esse programa é introduzido no Brasil e é muito interessante que uma pedagogia aparentemente libertadora, centrada numa espécie de horizontalidade das relações pedagógicas, como foi a pedagogia escola novista, tenha sido aceita por Capanema, que foi o ministro da Educação de ninguém menos do que Getúlio Vargas, depois de 1937, quando ele instaurou a ditadura do Estado Novo. E que a Lei 5.692 de 1971, em plena ditadura militar, sob o período mais tenebroso, que foi o período Médici, essa Lei 5.692 também centrava no aluno, na criticidade do aluno e na formação para a cidadania, em plena ditadura militar. É muito interessante essas ideias fora do lugar no Brasil. Mas entre os anos 30 e os anos 50, nós tivemos um intervalo não, nós tivemos um grupo que aparece nesse intervalo, o chamado Grupo da Mantiqueira, que deu origem a um instituto. Mantiqueira fica uma serra no Rio de Janeiro, né? Que deu origem a um instituto chamado ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Esse instituto, baseado numa teoria chamada dual estruturalista, que tinha sido introduzida aqui no Brasil pela Universidade de São Paulo, que é de 1934, através de um professor de geografia chamado Jacques Lambert, que escreveu um livro que teve uma grande repercussão entre nossos intelectuais, chamado Os Dois Brasis, publicado pela editora de Monteiro Lobato, na época que chamava-se Brasiliense, né? Então, lá ele dizia que não existia um Brasil só, existiam dois Brasis. Um Brasil desenvolvido, São Paulo capitaneando, e um Brasil subdesenvolvido. Mas que não, o Brasil não era, então, um país subdesenvolvido. E essa visão vai ter uma fortíssima influência no pensamento isebiano. Quero só lembrar que a tese de doutorado da professora Vanilda Paiva, aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, era exatamente sobre a influência do ISEB no pensamento de Paulo Freire. Paulo Freire foi muito amigo de um dos grandes nomes do ISEB, que foi o professor Álvaro Vieira Pinto, que é o autor do termo conscientização, e vai ganhar a sua reputação pedagógica na obra de Paulo Freire, né? Mas o termo vem de Álvaro Vieira Pinto. Faziam parte do grupo do ISEB gente como Nelson Werneck Sodré, um coronel reformado do Exército, depois cassado, Hélio Jaguaribe, o próprio Álvaro Vieira Pinto, entre muitos outros que circularam pensamento isebiano. Era um pensamento que dizia que existia no Brasil uma dualidade entre povo e antipovo. Eles não se referem a uma elite propriamente dita, mas povo e antipovo. E entre o antipovo está não somente a oligarquia agrária, mas está também os intelectuais pró-americanos. Assim como existia uma nação e uma antinação. Então, observe que a gente está dentro de um pensamento um pouco dualista que vai marcar essa atmosfera intelectual dos anos 50 e do qual a obra de Paulo Freire vai sofrer uma influência também. Não é à toa que Paulo Freire também circule 10 anos depois com a Pedagogia do Oprimido, mas a obra dele já está sendo gestada muito antes, e quem pega a Educação como Prática da Liberdade já pode perceber isso. As distinções dualistas que Paulo Freire faz entre colônia e nação, oprimido e opressor, consciência ingênua, consciência crítica, educação bancária, educação dialogal, autoridade e autoritarismo. Deixa eu ver o que mais. Bom, mas já são exemplos mais do que suficientes. Opressor, oprimido, já são exemplos mais do que suficientes para a gente ver como está circulando no interior de um pensamento muito marcado pela atmosfera da época. Ora, se o ISEB vai fornecer toda a ideologia nacional desenvolvimentista que vai ser implantada pelo governo de JK, de Juscelino Kubitschek, a partir de 1955, Juscelino Kubitschek é o fundador de Brasília, para os estrangeiros que estão nos assistindo aí. Tá? Então, e o objetivo é oferecer uma ideologia do desenvolvimento nacional capaz de fazer com que uma classe possa responder por esse desenvolvimento e pela nacionalidade. E qual é a classe que o ISEB vai escolher para capitanear
o nosso processo de autenticidade do projeto nacional, a burguesia nacional. Não sei se vocês se lembram desse termo. Como eu estudei o Partido Comunista naqueles anos, né, a ação do Partido Comunista naqueles anos, é muito interessante como é que o Partido Comunista Brasileiro apoia para senador, aqui em Pernambuco, nomes como, por exemplo, José Hermílio de Moraes, o patrão do Grupo Votorantim, achando que, pelo fato dele ser pertencente à burguesia nacional, e como a Revolução Brasileira se faria por etapas, sairíamos da colônia, a burguesia nacional implantaria um verdadeiro Estado Nacional burguês, esse Estado Nacional burguês se desenvolveria com a implantação da industrialização, com a industrialização nós teríamos um proletariado cada vez mais numeroso, e com um proletariado cada vez mais numeroso e politizado, nós teríamos a Revolução Socialista. Essa é a tese de Caio Prado Júnior, num livro chamado A Revolução Brasileira. São as utopias de uma época, são as ficções políticas de uma época, mas que a gente tem que... São essas águas, são isso que eu chamei de as águas daquele momento. Então, Paulo Freire é o cara que vai dar uma resposta pedagógica a isso. O Isebe dá uma resposta econômica, outros autores dão respostas sociais a isso, que é a nossa sociedade, e Paulo Freire procura, então, uma resposta pedagógica. Sem uma pedagogia apropriada às classes oprimidas, nós não teremos formação de um povo, a formação de um povo, nem como entidade política, nem como projeto nacional. Então, aquilo que a gente chama de educação popular não é nem uma educação para o povo, nem uma educação do povo, nem simplesmente uma educação com o povo, mas uma educação capaz de formar o povo como entidade política, como entidade cultural e como projeto nacional. Não sei se eu estou me fazendo compreender. Tá dando para entender tranquilo? Tá muito depressa, professora Olga. Ela deve estar um pouco, né, chateada comigo, né? Oscar, você depois repete a gravação para ela, tá certo? Porque também tem muita referência do Brasil, não? Que Olga desconhece, mas eu acho que a ideia está dando para acompanhar, não sei as outras pessoas. Pois bem, deixa eu continuar então, porque a história é um pouco longa, tá certo? Então, observe que a tradição racionalista francesa, aquela que vem do iluminismo, é aquela que diz: precisamos fazer com que este povo, que está aí disperso, se torne um povo capaz de compreender o mundo em que vive de uma forma racional, e a ciência vai ter um papel fundamental nos currículos dos estados nacionais, dos sistemas nacionais de ensino. Basta pensar em Júlio Ferry, o papel que ele vai atribuir a uma educação laica e científica na França. Então, vem da França uma perspectiva de fazer com que o povo, se eu vou usar agora a expressão paulo freiriana, embora os franceses não usassem ela, desculpe, o povo saia, portanto, da sua ingenuidade, e essa ingenuidade já estava presente no pensamento de Voltaire, quando ele dizia: é preciso esmagar a infâmia. Sendo que a infâmia para Voltaire, um grande iluminista, era o papel que a igreja exercia para controlar ideologicamente as massas. Então é preciso esmagar a infâmia e fazer com que o povo assuma as rédeas do destino da nação. Eita. Deixa eu pegar um pouquinho d'água aqui para vocês me permitem. Dá um minutinho. Aí,
Pronto, desculpem essa rapidíssima interrupção. Estou de volta. Pois bem, então a gente tem, do ponto de vista do racionalismo francês, essa tentativa de formar um povo com consciência política, como dizia D'Alembert, capaz de entender a legislação e de legislar, portanto, povo que governa. E, ao mesmo tempo, temos, vindo do romantismo alemão, que teve uma fortíssima influência entre nós aqui, sobretudo, quem estuda, por exemplo, a tese de livre-docência do professor Dante Moreira Leite, chamado Caráter Nacional Brasileiro, uma obra que eu indicaria, né? O Caráter Nacional Brasileiro vai compreender isso muito bem, o quanto essa ideia de um espírito do povo vai influenciar nossos intelectuais nesse momento. Né? Um povo que precisava deixar de ser massa. Por conta da sociedade de massa do capitalismo avançado, esse povo, atraído pela sociedade de consumo, pela sedução do ter que a sociedade de consumo oferecia e que a industrialização vai fornecer, sobretudo nas sociedades avançadas, ele tinha se tornado massa, no sentido que tinha se tornado despolitizado, abandonado os sindicatos e aderido ao capitalismo, o que os movimentos operários estavam procurando em boa parte da Europa e nos Estados Unidos, não era mais a revolução socialista que Marx havia previsto, né, no século XIX, nas suas obras, mas um aperfeiçoamento do capitalismo para extrair dele o melhor que ele pudesse oferecer. E um dos grandes nomes dessa desmobilização operária foi exatamente Henry Ford, que foi das indústrias dos automóveis Ford e do Fordismo. Né? Pois bem, Gramsci trabalha sobre isso, certo? Em Americanismo e Fordismo. Então, observe que temos essas duas vertentes. Uma vertente racionalista, que diz que o povo precisa se tornar consciente do seu papel na construção da nação, e a outra que diz que é preciso buscar a nossa autenticidade nacional na cultura popular. Mas, e há sempre um mas nessa história, no Brasil, e sobretudo no Nordeste do Brasil, nós sofríamos de um conflito e de uma tensão muito interessante que vai aparecer na obra de Paulo Freire. A de que nós temos um povo que tem uma cultura popular riquíssima, mas uma consciência política paupérrima. Manipulada pelo sistema agrário, pelas grandes oligarquias, pelos poucos sistemas de manipulação que a gente tinha ainda naquela época. Então, observe que o papel de uma chamada educação popular não é simplesmente tirar do povo, ou conversar com o povo, ou dialogar com aquilo que o povo sabe, mas é formar o povo agora como uma entidade política organizada e, ao mesmo tempo, valorizar essa cultura popular que já tinha começado lá nos anos 20, com Mário de Andrade, e que se prolonga com Gilberto Freire, com Câmara Cascudo, com Roquete Pinto. Né? Então, são esses o ambiente, as águas em que Paulo Freire está se movendo naqueles anos. Quando ele publica, quando ele vai para Angicos, não é? No agreste do Rio Grande do Norte, a experiência que ele faz com mais de 300 agricultores analfabetos daquela região, a confusão vai começar a se instalar. Vocês sabem disso, né? A ideia é um pouco estapafúrdia de que tinha um cara no Nordeste do Brasil que estava alfabetizando em 48 horas. Claro, que não é bem assim, né, pessoal? Mas você sabe que todo grande homem paira sempre sobre ele um mito e uma mistificação e uma mitologia que faz com que isso alimente também, evidentemente, a aura que se instala em torno dele. É inevitável, inevitável. Mas o fato é que, mesmo as pessoas que estavam alfabetizadas, e somente 30% dessas 300 pessoas foram alfabetizadas, há um estudo que foi feito depois, né, sobre aquela experiência, e
o pior de tudo é que a maioria das pessoas que foi alfabetizada pelo programa de Paulo Freire votou no governador da direita para governo do Estado, logo nas eleições a seguir. Aquele não sei o que Alves, José Alves, José alguma coisa Alves. Aquela família Alves lá do Rio Grande do Norte, para quem é daqui da região. Então, mas isso, claro, que isso não aparece, porque o que apareceu foi há uma alfabetização que se faz a partir de um método diferente, e essa questão do método vai ser uma complicação muito grande, e que, logo depois, João Goulart, portanto, 1960, 61, João Goulart vai, quando ele assume, né, depois da queda de Jânio, quando ele assume, ele vai convidar o ministro da Educação, que era Paulo de Tarso, vai convidar Paulo Freire para o Programa Nacional de Alfabetização, a partir da experiência que ele tinha tido. Mas ele já estava com a tese dele pronta. Em 59, Paulo Freire participou de um concurso para a universidade. Não existia a Universidade Federal de Pernambuco, chamava-se Universidade do Recife. A Universidade Federal de Pernambuco só existe a partir de 1975. A antiga Universidade do Recife, e o curso de pedagogia, chamava-se curso de pedagogia, ficava localizado na Escola de Belas Artes, ali na Benfica, onde hoje é o teatro da extensão da universidade. Pois bem, ele concorreu para o posto de professor catedrático com a filósofa Maria do Carmo Tavares de Miranda, que morreu há exatamente 3 anos atrás. Maria do Carmo, ela foi a única assistente estrangeira de Martin Heidegger. Ela estudou na França, foi convidada para ir para a Alemanha, e lá na Alemanha ela se tornou assistente de Heidegger, e eu tive a oportunidade uma vez de assistir uma palestra dela, né? Eu devia ter aí uns 18, 19 anos e fui assistir uma palestra dela na SBPC, que teve aqui em Recife, por volta de 1976 ou 77. Eu estava acabando de entrar na universidade. A única coisa que eu compreendi da palestra foi boa tarde e até logo. Ela citava em latim, em grego e alemão e não traduzia. Não traduzia. Então, era uma pessoa bastante presunçosa e pedante e tal. Ela defendeu uma tese sobre o conceito de tempo entre os hebreus. E Paulo Freire defende uma tese que é já publicada, que chama-se Educação em Realidade Nacional. Está publicada. E Paulo Freire perde o concurso. Para vocês verem o ambiente um pouco agora da universidade. Né? Um ambiente aristocrático, oligárquico, elitista, altamente da discussão metafísica, sem nenhum contato com uma realidade mais palpável, mais concreta do social. Ele perde o concurso, mas diz ele, perdi o concurso, mas ganhei o mundo. Né? Maria do Carmo morreu há 3 anos atrás, praticamente como uma desconhecida, enquanto que Paulo Freire está, nesse momento, sendo comemorado no mundo inteiro, em diversas partes do mundo. Tal. Recebeu mais de 20 doutores honoris causa de várias universidades do mundo, inclusive da Universidade de Harvard, né? Considerada, nesse momento, ontem foi considerada a melhor do mundo. Pois bem, então ele perde o concurso e naquele mesmo, pouco tempo depois, ele publica, então, talvez aquela obra que eu considero uma das obras mais sofisticadas, mais minuciosas, que é Educação como Prática da Liberdade. Ele está, nessa obra, o que está em jogo é o que é alfabetizar, mas o que é, sobretudo, um conceito de cultura que sirva de fundamento à alfabetização. Então, para Paulo Freire, e veja que Paulo Freire vai tanto insistir nesse conceito de cultura, muita gente diz que a pedagogia paulo-freiriana, na verdade, é uma tese sobre a cultura, né? Quem diga isso, porque, na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte: há aquilo que foi dado, há aquilo que estava aqui, ou que está aqui, bem antes da gente ter chegado nesse mundo. As coisas que os homens não construíram, as montanhas, os mares, etc. Mas há as coisas culturais.
aquelas que foram feitas pelos homens, como as instituições, como a sociedade e suas instituições, como as classes sociais, né? E essas coisas que foram feitas pelos homens podem ser modificadas pelos próprios homens. Claro que os homens também podem modificar as coisas que não foram feitas por ele, mas essas têm um interesse, digamos assim, mais técnico, mais industrioso, mais ligado à reprodução da vida, mas não na transformação da sociedade. E é exatamente sobre esse conceito de cultura como algo que não foi dado, mas construído pelo homem, que ele vai fundamentar a sua pedagogia, o seu processo, inclusive, de alfabetização. Vocês se lembram que na alfabetização de determinados grupos de adultos analfabetos, porque nesse momento ele está pensando só nisso, ele vai procurar investigar o universo vocabular dessas pessoas. A partir desse universo vocabular, se eu estou num grupo de pescadores, é muito provável que a linguagem, os termos, as expressões, as palavras, a sintaxe que eles usem seja muito diferente das que são usadas por um grupo de pedreiros da construção civil. Não é possível que palavras como cimento, tijolo e cal apareçam com muito mais frequência no segundo grupo do que no primeiro, onde deverá aparecer coisas como leme, vela, jangada, barco, etc. É isso que ele coloca lá no livro dele, né? Então, um grupo se adianta para investigar no interior dessas comunidades, o universo passa vários dias lá investigando o universo linguístico, de onde ele extrai 17 expressões, 17 léxicos, de acordo com dificuldades fonéticas, dificuldades ortográficas, dificuldades semânticas, dificuldades... não sei nem dizer quais são. Bom, dificuldades que possam ser semânticas, que possam ser trazidas agora para o processo de alfabetização. Então, não se trata de levar uma cartilha para as pessoas, uma cartilha que diga, por exemplo, vovô viu a uva. A pessoa nem conhecia a uva nos anos 50 aqui no Nordeste. Ou então, é uma expressão, uma frase que ele usa, o cigano cego foi ao cinema. Ele, inclusive, se pergunta, fazer o que no cinema, já que ele é cego, foi sozinho? Pois bem, observe que o nome das cartilhas da época eram Casinha Feliz, Upa Upa Cavalinho, veja, não é? Dá para vocês perceberem, né? Aliás, a grande briga que ele teve com o Movimento de Cultura Popular, o MCP, não sei se vocês sabem o que foi o MCP aqui em Recife, o Movimento de Cultura Popular, na época de Miguel Arraes, do primeiro governo de Miguel Arraes, dirigido por Germano Coelho. Eu tenho um artigo sobre isso, se vocês quiserem, eu posso mandar para depois para Oscar. A grande briga dele foi que os educadores do MCP achavam que deveria ter uma cartilha conscientizadora sem passar pelo universo vocabular das pessoas que estavam sendo educadas. Ele foi contra isso e afastou-se do MCP. Pois bem, então a partir daí você tem um método que vai extrair essas palavras e retrabalhá-las do ponto de vista semântico. Isso não é uma coisa muito simples. Muito simples, eu quero dizer, há uma discussão muito grande sobre isso, o que significa você retirar palavras do seu contexto original linguístico e redevolvê-las a esse contexto, agora sob a forma de uma problematização da realidade feita por intelectuais já conscientizados. Isso colocou uma série de problemas nessa relação, e foi bastante discutido isso. Ele tenta dar respostas a isso, tem a pedagogia da esperança e tal, mas continua sendo um tema relativamente polêmico, né? E o objetivo também era fazer com que a cultura popular se encontrasse com a cultura dita científica, a cultura mais elaborada, né? Qual é a síntese que vai sair daí? É outra discussão que a gente vai ter que levar em algum momento. Eu acho que alguns textos meio discutem sobre isso, mas são os problemas inerentes a uma grande pedagogia. Uma grande pedagogia coloca também grandes problemas. Entende? Não coloca só grandes soluções, não, coloca também grandes problemas. Né? Problemas de natureza teórica, problemas fundamentais também. Pois bem, a partir daí você tem uma ideia, ou melhor, 3 ideias que serão fundamentais em toda a pedagogia Paulo Freire. Uma ideia, na verdade, que é um tríptico de origem hegeliana. Em Hegel, o tríptico dialético de Hegel é
alienação, autoconsciência, libertação. Em Paulo Freire você tem ingenuidade, transitividade, criticidade, cujo objetivo é a transformação da realidade, ou o que a gente poderia chamar de problematização, conscientização, transformação. Então, é como se ele saísse daquele dualismo, digamos assim, dual estruturalista zebiano, e tivesse agora numa perspectiva mais dialética, que ele só vai assumir um pouco depois, em 68, na Pedagogia do Oprimido, com muita influência da Fenomenologia do Espírito de Hegel, que foi uma leitura que ele fez, e ele disse que fez. Tal. Pois bem, a gente tem agora um outro Paulo Freire que vai estabelecer uma clivagem. Uma educação que é, ao mesmo tempo, problematizadora da realidade, que propõe uma concepção de cultura, e, sobretudo, de cultura popular, uma concepção do oprimido, uma concepção da transformação da realidade, sobretudo da realidade social, e uma transitividade, que não é mais somente a da colônia para a nação, como tinha ficado claro nos isebianos, mas uma transitividade da ingenuidade para a criticidade. Todos esses temas não são temas simples. Eles são problemáticos, inclusive do ponto de vista teórico. Eles supõem uma teoria da subjetividade, supõem uma teoria do sujeito, claro, supõem uma teoria da consciência, supõem uma teoria do social, e que a gente pode ou não aceitá-la. Por exemplo, é muito interessante que Paulo Freire, que morre em 97, nunca tenha dado uma única palavra sobre os pós-estruturalistas franceses. E, por exemplo, nomes como Derrida, como Gilles Deleuze, como Michel Foucault, não tenham jamais aparecido na obra dele, que são obras que criticam exatamente uma corrente da modernidade baseada exatamente nessas ideias de sujeito, de consciência, de verdade, de progresso histórico, do próprio conceito de história, e que ele nunca tem, inclusive na obra póstuma dele, A Pedagogia da Indignação, isso, na verdade, são 3 cartas que a viúva dele, Nita Freire, publicou. Não sei se com a autorização de Paulo Freire, mas são obras que mostram que Paulo Freire se sentia num dilema. Ele se sentia numa encruzilhada, que a pedagogia dele havia chegado numa encruzilhada em função dos novos conceitos que estavam sendo elaborados por uma corrente pós-humanista ou anti-humanista. Quando a gente fala de anti-humanismo, e esse foi o trabalho que eu apresentei num seminário internacional na Universidade de São Paulo, há 2 anos atrás, quando a gente está falando de anti-humanismo, o tema remete a Heidegger e a carta sobre o humanismo dele, que é de 1947, a resposta que ele deu ao jovem filósofo Jean Beaufret. É que a gente parte sempre no humanismo de uma determinada concepção do homem, como se o homem fosse um ente entre outros entes e que dispusesse de uma essência. E que essa essência fosse formada pela sua consciência, pela sua eticidade e pela sua liberdade. Portanto, partir desta concepção já faz com que a gente tenha um homem. Ora, se os homens concretos que nós conhecemos não têm nenhuma eticidade apropriada, nenhuma consciência apropriada, nenhuma liberdade que lhe seja conveniente para lhe transformar em sujeito, é porque eles precisam ser educados. E aí a discussão começa a ficar um pouco mais pesada, porque a gente vai ter que analisar, mas isso é uma opção que a gente toma. Podemos tomar ou não tomar. Há aqueles que aceitam os pressupostos do humanismo clássico, né, renovado, sobretudo, através da fenomenologia, ou seja, com uma nova consciência da concepção como intencionalidade, né, e da não dicotomia entre sujeito e objeto, e uma concepção pós-estruturalista, essa que veio, né, dos franceses, basicamente, e que tem tido uma repercussão muito grande hoje, sobretudo na educação. Basta pensar em autores aqui brasileiros, como Silvio Galo, né, alguns autores da USP que aceitam essas. Aqui em Recife também, Alexandre Simão é um que tem muita influência dessa. O professor também do nosso departamento, Gustavo,
Oliveira, professor Rui, tem muita influência nesse pós-estruturalismo e que tem críticas muito duras, inclusive, ao pensamento de Paulo Freire, por conta da vinculação dele a uma modernidade, a um tipo de modernidade, um tipo de subjetividade elaborada pelo projeto de subjetivação da modernidade. Mas é preciso também observar que houve uma passagem numa discussão de Paulo Freire com Abílio Andreola, em que ele dizia, Abílio Andreola, um professor do Rio Grande do Sul, já morreu, ele dizia, Paulo, eu ando lendo Habermas, os gaúchos foram, na verdade, os introdutores de Habermas no Brasil foram os professores gaúchos de tradição alemã, né? Tem muito, né? E ele falando, conversando com Paulo Freire, disse, Paulo, eu vejo muita identidade na sua obra com a de Habermas, sobretudo por conta do papel que você atribui à linguagem, ao diálogo. O diálogo de Paulo Freire, eu acho que aqui é preciso que a gente faça outra notinha de pé de página, que é, quando a gente está conversando com as pessoas e diz, há uma educação monologal, autoritária, não é? Bancária, e que se contrapõe à educação dialógica de Paulo Freire. Opa, calma lá. Diálogo não é o contraponto de monólogo. Desculpem, né? Mas o sufixo dia, em grego, não significa nem dois, nem mais diálogo, nem duas, nem mais vozes. Como monólogo significa uma só razão ou uma só voz. Dia, senão seria duólogo. E se fossem mais vozes, polílogo, do grego. Mas dia, em grego, significa travessia, ou através de. Tem nada a ver com dois. Então, diálogo significa a travessia de algo pela palavra, ou através da palavra. E o que é que nós atravessamos com a palavra, ou pela palavra? Nós atravessamos os diversos significados que nós atribuímos ao mundo. E é nesse sentido que Paulo Freire, na verdade, se aproxima de Habermas. É sobre os significados que nós atribuímos ao mundo que nós podemos construir uma teoria da ação comunicativa, no sentido habermasiano. Claro, com exigências muito diferentes daquela que Habermas fez. Mas, a partir daí, observe que é pela palavra, como o nosso pensamento está estruturado pela palavra, e a palavra é a única garantia que nós dispomos de que aquilo que nós dizemos do mundo corresponde mais ou menos ao que o mundo é. Então, nós precisamos da palavra, não somente para nos comunicar, mas para nomear o mundo que está à nossa volta e para poder refletir sobre esse mundo. Tentem refletir, tentem pensar sem palavras. Querem fazer o teste? As imagens também são palavras, viu, pessoal? E as imagens só existem quando vocês dão nome a elas. Certo? Observe, então, que uma vez que a gente tenha atuado sobre o significado das palavras, nós podemos modificar a concepção que nós temos desse mundo. Por isso é que Paulo Freire insistia sobre as palavras geradoras. Isso é algo que vai permanecer até o fim da vida dele. As palavras geradoras, porque ele tinha uma crença bem pós-moderna nesse sentido, depois da virada linguística, de pensar a palavra como nomeação do mundo, mas também como nomeação da minha própria autoconsciência. A partir do que eu não posso modificar minha relação com o mundo. Exemplo simples. Na época de São Francisco de Assis, ser pobre, e ele era filho de um rico mercador da cidade de Assis, e se despiu de tudo, se despiu, inclusive, fisicamente diante do Papa. Ser pobre era praticamente um privilégio, uma virtude, porque era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se havia uma virtude, era na pobreza. E o Cristo, que podia escolher, porque era filho de Deus, escolheu ser pobre. Isso é Francisco de Assis. Mas ser pobre numa sociedade como a nossa é uma vergonha social. Eu quero dizer, uma sociedade que alimenta a pobreza
que reproduz pobreza, que produz pobreza, é uma sociedade da vergonha. É uma sociedade que não conseguiu se constituir como sociedade. Então, observe o quanto a semântica da pobreza pode mudar tão radicalmente. É exatamente sobre isso que Paulo Freire insistiu. Se de um lado nós temos uma teoria do sujeito que talvez não se sustente mais, ou com alguns problemas, nós temos aqui uma teoria da palavra que se sustenta, que permite com que a gente possa ter um procedimento pedagógico baseado na transformação do mundo através da palavra, através, veja, novamente eu estou usando o através, uma travessia que nós podemos fazer sobre os diversos significados que foram atribuídos a determinadas coisas, determinados entes que aparecem no horizonte social, e sobre os quais nós precisamos problematizá-los para saber se a semântica que nos foi imposta deverá ou não permanecer. O trabalho de conscientização de Paulo Freire é um trabalho muito difícil. Olha, a palavra conscientização, ele próprio depois viu que ela tinha muitos problemas, que parecia vinda de uma tradição iluminista, que ele próprio achava que não era muito adequada. Mas observe que o trabalho a pedagogia que Paulo Freire nos sugere é mais ou menos, se eu pudesse usar uma metáfora oftalmológica, eu faria a seguinte: nós nascemos sem óculos. Eu vejo que aqui várias pessoas portam óculos. Nós nascemos sem óculos. Mas a cultura da família, da igreja, dos meios de comunicação, da escola, etc., vão nos colocando óculos como esse que eu porto no rosto. Óculos que me permitem ver ou não ver a realidade de uma determinada maneira. E eu estou tão acostumado com esses óculos culturais que eu nem percebo mais, quando me olho no espelho, que eu uso óculos. De tal forma, eles se tornaram, como dizia Norberto Elias, uma segunda natureza. O procedimento pedagógico de Paulo Freire é, primeiro, você tomar consciência de que você usa óculos. Ou seja, como é que a cultura fez você? Através das palavras. Como é que a cultura lhe fez? Segundo, você seria capaz de tirar os seus óculos do rosto e, durante um certo tempo, não enxergar as coisas como você enxergava anteriormente? Terceiro, você é capaz de agora, tendo uma outra concepção, mandar fazer óculos que sejam mais adaptados à sua nova concepção de mundo, de cultura, e que você possa vê-los a partir daquilo que a linguagem ofereceu a você como modificação do pensamento? Nascer sem óculos, receber óculos impositivos, retirar os óculos e poder agora fabricar, vou colocar o fabricar, mas claro que vocês entendem que é metafórico, eu estou dizendo, fabricar novos óculos, quer dizer, fabricar uma nova consciência do mundo, produzir uma nova consciência do mundo. Não é uma tarefa fácil e ela exige uma teoria do sujeito, uma teoria da consciência que nós podemos não discutir. Hoje nós estamos diante de outros fenômenos. Um deles somente, eu já vou terminando aqui, porque 5h30, eu nem sabia que estava já tão tarde assim. Eu falo muito, né? Vocês, da próxima vez vocês não me convidam, tá certo? Né? Para o bem de vocês, não me convidam. Imagina, da próxima vez a gente vai convidar para 5 dias. Então, observe, a concepção, portanto, de Paulo Freire, apenas para fechar isso aqui, um dos problemas sobre aquela questão de as águas que corriam nos anos 60 são as mesmas águas que correm hoje, quando Paulo Freire foi, naquele momento, um divisor de águas. Vejam, o conceito de opressão. Todo o conceito de opressão de Paulo Freire passa pela consciência. Ou seja, se nós praticarmos uma educação contra-ideológica, contra-hegemônica, os termos gramscianos que ele gostava tanto, né? Uma educação contra-hegemônica, uma educação contra-ideológica, ou, para usar o termo, conscientizadora, crítica, nós podemos produzir modificação da consciência, que evidentemente não se modifica sozinha, ela se modifica em contato com o mundo e em contato com os outros. E, claro, em autoavaliação, comigo mesmo, com os outros e com o mundo. Tudo bem.
mas passa pela consciência. Então, era possível que existisse uma escola e um professor bem formado, politizado, consciente e talvez até militante das causas paulo-freireanas, que pudesse fazer um trabalho de problematização e, com certo otimismo, aos poucos introduzindo problematizações conscientizadoras e capazes de produzir a transição da ingenuidade para a criticidade. Marcuse, que Paulo Freire não somente leu, como conheceu pessoalmente quando ele morava em Cuernavaca, no México, Marcuse foi um dos membros tardios da escola de Frankfurt. Já ouviu falar dele? Herbert Marcuse, né? Herbert Marcuse. E Marcuse, ele escreveu um livro que ele foi o guru de 68. Embora, como ele tivesse dito que ninguém tinha lido ele. Mas Marcuse escreveu um livro chamado Ideologia da Sociedade Industrial, mais conhecido como, o livro tem o subtítulo O Homem Unidimensional, em que ele dizia o seguinte: na sociedade liberal burguesa clássica, nós dispunhamos de válvulas de escape que a literatura, a poesia, a arte, de uma maneira geral, nos permitia, para escapar da facticidade do mundo das mercadorias, da reprodução. O problema é que o capitalismo tardio juntou uma coisa com a outra, aquilo que os frankfurtianos chamaram de indústria cultural, né? Então, nós temos hoje uma forma de dominação que não é só que a sociedade industrial moderna e a sociedade do hiperconsumo, quando a consciência podia ser manipulada pela ideologia, mas na sociedade do hiperconsumo, essa que nós estamos vivendo hoje, a dominação não se passa necessariamente pela consciência, mas se passa por uma outra coisa que Freud dizia estar situado numa esfera infraconsciente, errática, e a qual nós não podemos ter acesso como temos acesso à consciência. Essa coisinha chama-se o desejo. Ora, é exatamente o desejo que é manipulado nas sociedades do hiperconsumo e nas sociedades hedonistas e altamente individualistas como as nossas. Aliás, hedonismo e individualismo também alimentados pelo movimento de 68, como mostrou Luc Ferry e Alain Renault, na obra dele, O Pensamento de 68, né? Sobre o anti-humanismo contemporâneo. O problema é, se a escola tinha algo a dizer sobre a consciência, ou seja, sobre um trabalho de contra-ideologia, a escola não pode atuar diretamente sobre o desejo. Como fazer um trabalho de contra-opressão atuando sobre o desejo, supondo, claro, a partir de uma teoria freudiana, que o desejo é essa coisa inominável, errática, que assim que ele é satisfeito, ele se reabre e que, sobretudo, ele é continuamente manipulado pelo marketing e pela propaganda. O símbolo da sociedade industrial moderna era a fábrica. Nela estava a exploração do trabalhador, nela estava o burguês que explorava, nela estava o explorado operário, mas nela estava a esperança de que dela saísse o salvador da sociedade, a classe operária. Basta pensar em Marx aqui. Mas a fábrica não é mais o símbolo da nossa sociedade. O símbolo da nossa sociedade é o shopping center. Ou seja, o reino do desejo, em que você é um ser desejante no meio de entes desejáveis. Como é que a escola pode atuar contra, se era contra a ideologia, contra o desejo, para diminuir os efeitos da opressão, que não é mais a mesma opressão da sociedade industrial clássica? Nesse sentido, a gente teria que rever algumas coisas do conceito do oprimido e de opressão em Paulo Freire e, consequentemente, o novo sujeito que está sendo criado, este neo-sujeito que está sendo criado numa sociedade de mercado, neoliberal, globalizada e toda baseada no consumo. A sociedade industrial é a sociedade da produção. A nossa é a do consumo. A sociedade que Paulo Freire analisou era a da produção por pessoas que trabalhavam e que viviam na exploração.
a nossa sociedade, as pessoas que estão perdendo o emprego, que se pensam como subjetividade empreendedora de si, como empresas de si. Basta ver esses rapazes nas suas bicicletas com imensas caixas nas costas, atravessando as ruas na contramão, um olho no trânsito, outro olho no celular, e na cabeça um supervisor que diz neo-empreendedores de todo o mundo, mais depressa. Era isso que eu tinha para dizer para você. Bom, muitíssimo obrigada, professor Flávio. A gente vai dar um intervalinho de 1 minuto, né? Para todo mundo conseguir se recompor. E aí, quem tiver questões, se inscreve, por favor, no chat ou já apresenta as questões, né? Lembrando que Carlos tinha uma questão ontem, né? Eu não me esqueci. Foi Carlos ou foi João? João. Está anotado aqui, viu? Eu anoto tudo, viu, pessoal? Foi Carlos, eu tinha saído. Foi Carlos. Foi eu, Flávio. Foi João? Não. Foi o Carlos. Foi Carlos, professor João. Eu concluí a minha pergunta. Que morou no Acre, ou que morou, não foi em algum lugar? Foi, Flávio, tudo bom? Boa tarde a todos. Bom, como é que tá, Carlos? Você ontem falou a questão da educação, né? E eu tive uma experiência no Acre. Né? Eu trabalhei com povos isolados num projeto que levava a educação a pessoas que em locais isolados. E você comentou também a questão da educação, não é aquela educação da caverna, e a educação de mudar a educação, né? E eu observei também em locais, quando eu lecionei lá no Acre, que a gente chegava com a didática da cidade, do centro urbano, mas quando ia implementar lá dentro da floresta, não batia. Então, eu tive que me adaptar à região, né? Eu tive que me adaptar a eles. Tinha alunos que, quando o período de chuvoso, que vai de outubro a maio, bem dizer, no Acre, aí chegava, por que você não veio? Professor, o rio, a gente não tem condições de passar no rio. Não tem condições de passar no rio. Não tem condições de passar o rio, porque o rio está cheio. Então, eu tive que adaptar. E como eu digo, né, como você falou ontem, que a educação passou por vários processos. E tive uma oportunidade também de trabalhar com povos indígenas, que eles diziam, professor, o calendário é dos brancos, mas somos índios, povos indígenas. Então, o senhor tem que adaptar a nós, a nossa sociedade, né? Hoje eu trabalho na prefeitura de Vitória, não é? De Vitória Santo Antão, mas ontem eu gostei muito e queria colocar isso para você, né? Que a gente temos que adaptar a questão do meio, não vir com ideias, com estudos e coisas, como você diz, lá da Europa, com pensadores, né? Foi essa ideia que eu tive ontem, no final. Uma experiência maravilhosa a sua. Eu passei batido a minha vida inteira, eu estou com 65 anos, né? Mas passei batido a vida inteira de experiências como essa que você teve, riquíssimas do ponto de vista não somente, a meu ver, existencial, cultural e pedagógica. O problema que você coloca, eu acho que é um problema que está, Carlos, presente em toda uma tradição pedagógica ocidental, que é a de ver a educação como se tivesse uma missão soteriológica, uma missão salvacionista. Precisamos salvar os outros da alienação, da inconsciência, do primitivismo, da exploração. Então, toda vez que a gente faz isso, a gente, na verdade, está assumindo uma função muito parecida com aqueles catequistas jesuítas que vieram para cá na colonização
E há um livro que eu acabei de ler, que é tá aqui, junto de mim, que chama-se A Descoberta da América, do Todorov. Todorov, Todorov, né? O grande teórico da literatura estruturalista francês, que depois se bandeou para os estudos culturais. O livro chama-se A Questão do Outro, que é o encontro de Cortés com Montezuma, no México. E o encontro, na verdade, durante 30 anos dessas duas culturas. É inacreditável o que acontece de incompreensão mútua. Mútua. No México. A professora Olga está aí, né, para falar muito mais. E quanto a própria conferência, não, a controvérsia de Valladolid, envolvendo Sepúlveda e Bartolomé de las Casas, o quanto aquilo terminou não dando em nada, na verdade, o quanto aquilo foi uma incompreensão completa de quem era este outro que os europeus estavam encontrando a partir de 1519. Basta dizer para vocês que Otávio Paz, o grande Otávio Paz, Prêmio Nobel de 1986, mexicano, autor de O Labirinto da Solidão, talvez a meu ver, Olga, né, presto aqui homenagem a este imenso escritor mexicano, né, autor de O Arco e a Lira, Tempos Sombrios, O Labirinto da Solidão. Ele diz que vou falar um pouquinho sobre o México, se você me permitir, sobre os desencontros culturais. No dia 19 de março de 1521, quando Hernán Cortés chegou em Veracruz, no México, era o dia em que o calendário asteca, que era um calendário circular, não é um calendário progressivo nem linear como o nosso, chegava ao seu ponto final para começar outro. Ele chega exatamente neste dia, e claro que os povos, não somente os astecas estavam na cidade do México, os astecas vão pensar que aquilo era o marco de um novo tempo. E não sabem exatamente como recebê-los, entre outras coisas, porque não conheciam as armas de fogo, não conheciam o cavalo. Eles achavam que cavaleiro e cavalo era a mesma coisa, era uma peça só. Vejam, só depois é que eles vão começar a descobrir isso. Veja que incompreensão. Então, praticamente, eles se entregam, num certo sentido, oferecem ao dominador todos os segredos da sua própria cultura, que vai permitir com que isso facilite a dominação de Cortés. Paz chega a dizer que Cortés compreendeu melhor os astecas, mas não os amou. De Las Casas os amou, mas não os compreendeu. Quando, em 1968, os estudantes da Praça das Três Culturas, na Cidade do México, foram fuzilados, mais de 90, alguns dizem 300, mas vamos considerar, mais de 100 estudantes foram fuzilados pela polícia, Paz interpreta isso exatamente como sendo um caminho do México para o sacrifício. Há povos, né, que são sacrificiais. Né? E esses povos que nós entramos em contato, Carlos, pela nossa pedagogia ou pelo nosso interesse pedagógico, talvez fosse necessário a gente fazer uma reflexão muito profunda sobre o que é a nossa cultura e o que é que nós levamos dela, mesmo quando nossas intenções são as mais emancipatórias possíveis. O que é que nós levamos dela para os outros, que para estes outros não tem nenhum sentido emancipatório. Bom, temos... Manda mais umas duas questões que eu já dei aula hoje amanhã todinha. Tudo bem. Temos inscritos João, Flávia e Vânia. E aí eu peço que sejam breves, 1 minutinho para cada, para conseguirmos, né? Todos conseguimos falar. Ok. Obrigada.
Então, boa tarde a todos e todas. Obrigado, professor Flávio. Realmente, acho que você faz algo aí que, se não virar um livro, a gente tem que tomar como referência para fazer essa trajetória que você traz, simplesmente fantástica. Eu gostaria de fazer duas colocações e depois a pergunta. A primeira é que no curso de antropologia, eu vi que Frantz Fanon também influenciou muito Paulo Freire, inclusive a questão das máscaras, pele preta, máscaras brancas, traz essa coisa do dominador introjetado no dominado. Mas Pedro Demo tem um trabalho também, e Pedro Demo é muito, não sei se você conhece, é muito insistente que Paulo Freire é mais do que um pedagogo, ele é um teórico, porque se Piaget trouxe o construtivismo, Vygotsky a socialização nas relações para construir as coisas, Paulo Freire meio que supera Piaget quando ele coloca o reconstrutivismo, porque você não vai construir nada, você vai rever, vai reconstruir os padrões que você já traz, que é bastante interessante, né, a leitura dele. E essa história, aí assim, gravou muito, né, essa história do Brasil não ter povo, né, você tem os atores principais e você tem o público, que aplaude ou vai, mas que não vai ter nenhuma relevância na questão. Mas a pergunta é o seguinte, diante do nível dessa discussão que você traz, e que eu imagino que esteja sendo produzida lá no grupo de pesquisa, e dessa modificação que houve aí entre a sociedade da produção na fábrica e a sociedade do consumo no shopping, o que é que vou chamar aqui a sua escola, só para provocar, mas o que é que esse GT, a sua escola, Flávio, está propondo como educação popular para esse novo tempo do consumo? Eita, pergunta difícil. Deixa eu lhe dizer. Muito obrigado, João. Mas vamos ouvir Flávia, né? Eu quero ouvir a pergunta de Flávia. Bom, boa tarde a todos. Gratidão pela aula, pelas reflexões maravilhosas de ontem e hoje. Obrigado, Flávia. Eu não vou me estender, eu ia fazer todo um preâmbulo sobre uma articulação com tecnologia, que eu tenho tecnologia, teoria da atividade, Vygotsky, mas eu vou direto ao ponto, por conta do tempo também. Quando eu concordo com essa marca da sociedade do consumo, eu concordo com o shopping center sendo essa marca, mas eu queria provocar um pouco sobre o digital, né, o virtual, e esse shopping distribuído em redes e consumos, e aí buscar ouvir de você uma reflexão sobre essa possibilidade de diálogo de contextos contra-hegemônicos com as tecnologias, como superar a imposição de grandes corporações que têm crescido imensamente nos últimos tempos e tem a marca do digital nas suas esferas. Vou parar por aqui, porque, de algum modo, eu acho que dialoga com a de João Batista. Obrigada. Obrigado, Flávia. E falta a Vânia. Vânia? Sim. Obrigada, professor. Gostei bastante da aula, né? Me fez pensar muitas coisas, né? E eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho mais, assim, porque você falou muito de um racismo, né, que a gente viveu e que a educação, assim como a sociedade brasileira, ela foi traspassada, né, por esse racismo que separou a educação mesmo, né, o dualismo pedagógico, né, que o Gadotti fala, né, entre uma educação aligerada, né, uma educação rápida para os pobres, né, e uma educação de elite para os ricos, que isso, de alguma maneira, ainda subsiste no Brasil, né, de uma maneira muito clara, como quando a gente olha para o acesso à população, o acesso agora, então, com a pandemia, isso foi extremamente, né, escancarado, né, o acesso às coisas. Então,
essa questão de pobres e ricos, né? Então, esse dualismo educacional, ele está presente aí dentro dessa realidade que a Flávia traz ainda, né? Dentro da sociedade do consumo, onde essas populações têm... Então, parece que a gente está mesmo, né, diante da sociedade de classes, por mais que a realidade mudou, parece que o fim, né, esse fim, assim, do explorado, do explorador, do oprimido, do opressor, ele mudou um pouco de cara, mas ele permanece. Claro. Né? Então, assim, como que a gente trabalha o conceito de contradição, né? Porque aí, quando você fala em transformação, que é o que Paulo Freire fala também, para você transformar, você tem que né? Você tem que olhar para a contradição do momento, voltar a compreender, estar, né? Porque falo isso porque a gente está diante dessa realidade, né? A gente está diante de uma... Eu, como professora, fico pensando como fazer com que todos os estudantes tenham acesso a isso, né? Não tem, né? Não tem internet, não tem... Então, assim, a gente está diante de uma grande contradição, né? Ah, evoluímos, agora temos tecnologia, temos não sei o que lá, só que a gente não consegue isso, né? Então, como trazer um pouco essa questão da dialética, do conceito de contradição dentro desse enfoque, né, da aula de hoje. Amanda, Luis levantou a mão. Acho que podemos fechar com ele, se Flávio permite. Luis? Alô, boa noite, estão me escutando? Sim. Bem pouquinho, Luis. Estão me escutando? Bem baixinho. Eu sou o Luiz Felipe, eu curso Pedagogia em Volta Redonda e participo do grupo no Telegram com o Oscar. E agradeço o convite por estar aqui participando. A questão que eu queria levantar é que, como o Carlos muito bem pontuou, que cada região e cada local deve ter um método diferente para educar, porque é necessário estar presente em cada local que a gente está educando as outras pessoas, ensinando. A questão é como manter sempre ativo, não engessar. Por exemplo, eu desenvolvi um método para ensinar na minha região, mas esse método, com o passar dos anos, ele não vai ser tão eficaz quanto era antes. Então é preciso sempre ter um desenvolvimento. Então eu gostaria de dicas para como manter esse desenvolvimento, como saber que eu não estou engessado. Essa é a minha questão. Obrigado. Bom, deixa eu tentar responder, né? São perguntas difíceis, mas a questão que a Vânia colocou foi o tema da aula de hoje de manhã. 3 horas de discussão sobre isso. Então, né, tentar reduzir isso em 5 minutos é meio complicado para mim. Mas veja, deixa eu começar pelo João. O Fanon, eu li essa parte do Pedro Demo a respeito do reconstrutivismo, eu não conhecia. Mas Pedro Demo tem toda a razão em pensar num Paulo Freire que vai muito além do pedagogo que ele foi. Paulo Freire foi um pensador da cultura e, num certo sentido, alguém que teve uma imensa sensibilidade antropológica. Deixa eu só dizer algo para você, João, que ele conta, inclusive, na Pedagogia da Esperança, e que pode servir também de resposta para o Luiz. Acho que o Luiz está aí ainda? Está me ouvindo? Tá, sim. Pois bem, ele conta a seguinte história. Quando ele estava, Paulo Freire, quando ele estava no Chile, ele foi conduzido por um professor lá da universidade chilena para conhecer o campus da universidade, tal, os prédios e tal, e ele, por acaso, colocou a mão sobre o ombro deste professor, e como a gente faz aqui com um amigo, coloca a mão no ombro e tal, se fazia, ou talvez não se faça mais, tal, colocou o ombro, e ele percebeu que esse professor ficou extremamente incomodado, como se aquele gesto que Paulo Freire estava fazendo em relação a ele fosse um gesto de uma espécie de provocação erótica, tá, uma coisa carregada de um pouco de sensualidade, e ele percebeu o cara se afastando dele um pouco para evitar que ele tocasse nele. E ele pensou, Paulo Freire pensou, o que é que há de errado na cultura desse professor que interpreta o meu gesto dessa forma? Muitos anos depois, ele estava na Tanzânia, quando foi convidado para
visitar também uma escola tal, e o professor que estava acompanhando ele pegou nas mãos dele, como entrelaçando as mãos, como quem pega nas mãos de um namorado ou namorada. E ele ficou extremamente incomodado com isso. E fez de tudo para soltar, mas colocou a mão no bolso. E colocou a mão no bolso para que ele não pegasse mais nas mãos dele. E depois ele próprio refletiu o que é que há de errado na minha cultura que faz com que eu não aceite um gesto de simples afetividade amistosa, interpretando isso como se fosse uma provocação sensual ou erótica. Então, observe que, Luiz, depois eu volto para que escola nós pensamos, viu? Quando eu vou tentar ver a escola dos povos e dos israelitas, viu, João? Eu volto para você ainda. Observe, então, Luiz, que uma questão do não engessamento passa exatamente pela crítica que você tem que fazer sobre a sua própria cultura. Você lembra dos óculos que eu falei? Só que essa é a tarefa mais difícil. Paulo, quando você vive num outro país, eu acho que Oscar, então, tem melhores condições que boa parte de nós, mas a experiência que eu tive de morar 10 anos na França não foi a experiência de conhecer os franceses ou conhecer a vida francesa. Foi de conhecer como é que eu tinha sido feito. Como é que a minha cultura me fez? Quer dizer, quais foram os processos de subjetivação que me formaram, que me faziam aceitar isso ou não aceitar aquilo, a ver o problema nos outros e não em mim, a imaginar a minha cultura como a partir de um olhar etnocêntrico. Mas isso não é fácil. Todo exílio, voluntário ou involuntário, todo exílio é uma espécie de antropologia interior. Não é o antropólogo que vai para uma tribo longínqua para observar uma cultura que é estranha à minha, não. E por mais boa vontade que eu tento compreendê-la. Mas o exílio, o se mudar de lugar, ou o simples mudar de posição, exige uma antropologia interior. O colocar-se no lugar do outro, ver o mundo através do outro e depois voltar a si. É isso que exige a travessia. A travessia. Por isso que o diálogo não é só eu falo, você fala, eu ouço você, eu ouço muito bem, depois eu falo e depois vai embora para casa. Não é isso, não. Não é isso, não. A travessia é uma outra coisa. Você é capaz de se colocar no meu lugar para ver o mundo tal como eu vejo e depois voltar para o seu lugar para fazer uma avaliação de como eu vejo esse mundo, mas fazer uma avaliação a partir agora não somente do seu olhar autocentrado, mas também do meu olhar. Era o que Kant chamou de pensamento representativo. Está lá na terceira crítica dele, na crítica do juízo, na crítica do gosto. Isso leva a gente para essa questão do racismo, da pergunta de Vânia, dos pobres e das elites, não é, Vânia? Aí é bem mais complicado. Olha, o que eu acho, Vânia, e hoje eu disse isso com muita sinceridade, e vou reutilizar-me da sinceridade para dizer que nós, professores universitários que falamos, militantes e que falamos todos da libertação dos oprimidos, de experiências pedagógicas que possam conscientizá-los, de práticas emancipatórias e outras coisas, os nossos filhos estão matriculados em escolas como o Colégio São Luís e o Colégio Damas. Ou seja, quando a gente fala de experiências pedagógicas libertadoras, é sempre com os pobres. Quando a gente fala de partir da realidade dos outros, quem tem realidade são os pobres. Os alunos das escolas ricas não se parte da realidade deles, até porque partir da realidade dele poderia ser catastrófico, era a família que ia ser discutida dentro de sala de aula, e isso a família botava você para fora do ato. No ato contínuo. Quando se fala de partir da realidade, é sempre da realidade dos pobres. Aliás, quando a gente fala da realidade brasileira, a gente não está falando do sujeito que tem iate, não. A gente está falando da miséria, da opressão, da desigualdade, do analfabetismo, do desemprego, da violência, etc. Isso é o que a gente chama de realidade brasileira. Portanto, o lado totalmente negativo. Ora, veja bem, quando eu passo, portanto, da realidade do aluno, eu espero que a realidade dele se apresente em sala de aula e que ela possa, através de diálogos, tornando ela ser reinterpretada, ser ressemantizada, etc. Mas os nossos alunos das escolas de elite partem dos livros, partem da cultura acumulada, partem do conhecimento científico, literário, estético ou
humano que foi acumulado pela história do homem e forma essas pessoas para as elites. Eu fui aluno de uma escola pública chamada Colégio de Aplicação da Universidade Federal. Eu estudei latim, grego e tinha a opção de estudar francês, inglês e alemão. Estudei teatro, música e artes plásticas, além de todas as outras disciplinas. Eu tinha 16 disciplinas. Tive uma formação renascentista, a formação do homem universal de Leonardo da Vinci, tive, mas era exatamente esta formação que eu gostaria que o meu povo tivesse. Ao invés de... Observe que, isso que eu estava dizendo para vocês, quando a gente estava precisando de escola republicana, a escola republicana, isso que eu vou dizer para vocês, não é truísmo, não é uma redundância, não. Se uma escola democrática visa formar o povo como cidadão, uma escola republicana visa formar o público. Parece uma besteira isso que eu estou dizendo, republicana e público. Não. Porque a gente sempre faz uma contradição entre público e privado, como se o contrário de público fosse o privado. O privado é o eficiente, é o que dá lucro, e o público é o que dá prejuízo sem ser eficiente. Vocês sabem do discurso que está rodando hoje na reforma administrativa. Não, não é isso não. Aí o ideário que fundamentou filosoficamente a República foi: os homens nascem vazios, como eu disse para vocês. Quer dizer, eles não têm uma essência preliminar, antecipada, que vai simplesmente aflorar vivendo. Eles vão ter que construir a existência deles em uma essência qualquer, vivendo, na existência, no Dasein, como se chamou Heidegger. Pois bem, esses homens são inacabados e inacabáveis, como disse Paulo Freire. Acontece que eu não nasci humano. Lembrem-se do menino lobo, Victor, o menino lobo, 1800, na floresta do Aveyron, né? Que ficou aos cuidados de Jean Tar, que depois do segundo relatório ganhou uma fama europeia e depois abandonou o menino, que morreu com 44 anos. Eu visitei a cela onde ele morava, no hospital de Crémy-Lambicêtre, dos surdos e mudos de Paris, onde ele ficou, não é? E morreu sem pronunciar mais de 30 palavras. Então, o que acontece com uma pessoa que não foi educada? O que acontece com uma pessoa que não foi educada? A minha humanidade tem que se desenvolver no interior de uma vida propriamente humana e educado por humanos. Mas essa minha humanidade pode também desaparecer. O que os nazistas fizeram não foi eliminar 6, 7, 8 milhões de pessoas, não. O que eles queriam eliminar era o que havia de humano em cada uma delas. Não era o ser humano físico ou intelectual ou moral que eles representavam, não. Era o que havia de humano nelas. Autorrespeito, dignidade, liberdade, consciência e eticidade. Eles queriam eliminar isto. Por isso é que o crime de lesa humanidade não é um crime cometido contra todos os homens, não. É um crime cometido contra a humanidade que nós temos dentro de cada um de nós. O que se tentou destruir foi outra coisa. Uma escola republicana, aquela em que eu acredito, é aquela que desenvolve a minha capacidade de ser cidadão, portanto, como escola democrática, a escola do porvir para mim, uma escola que não tem nada de nova, na verdade. A minha escola é a escola que serviu às nossas elites e que nunca foi estendida republicanamente para as classes populares. Fizemos todo tipo de... Quando a gente precisava de escola republicana, o que é que nós tivemos? Escola novismo. Lembre-se da crítica que Saviani faz à escola novismo, introduzido no Brasil. Uma escola novismo que foi adotada por Capanema durante o Estado Novo, que foi adotado pelos militares, pela Lei 5.692/71. Então, né, escola novismo e Estado autoritário pode conviver tranquilamente. Mas por que o Estado republicano? Porque individualismo das correntes escolas novistas pode conviver com o Estado autoritário. Mas espaço público, que a educação republicana e a educação democrática proporcionam, podem conviver com o Estado autoritário? Não. E é por isso que nós não tivemos republicanismo. E é por isso que nós não tivemos a formação de um povo, nem como povo de cultura, nem como povo politicamente organizado. Então a minha escola é simplesmente uma escola republicana, tal como aquela que eu recebi. E que as pessoas que eu vejo das classes populares não recebem.
E todo dia aparece uma teoria nova que vai ensiná-los a se alfabetizar. Eu me alfabetizei, beabá, bebê, bebi, e sei ler, viu, pessoal? Por incrível que pareça. Quando aparecem todas essas teorias do letramento, do desenvolvimento cognitivo, das etapas que eu vejo, eu digo, mas eu não sei como é que eu aprendi a ler. É tão complicado, eu não sei como é que eu aprendi a ler. Mas eu aprendi simplesmente pelo beabá, bebê, bebi e sei ler. Posso garantir para vocês que sei ler. Aliás, em mais de uma língua. Então, a questão dos pobres e das elites, para mim, se resume a isso. Nós não tivemos a coragem, a disposição de estender o republicanismo escolar para toda a sociedade. Não tivemos. Com medo do povo. Nós queríamos república democrática, sem povo e sem cidadão. É isso que nós sempre... A nossa elite sempre quiseram isso. República sem povo, sem público e democracia sem povo. Quanto à questão da tecnologia e do consumo, os grandes grupos empresariais estão comprando tudo. Agora mesmo, o Grupo Ser Educacional, leia-se Jandier Diniz, comprou um grupo internacional, deixa eu ver o nome dele, anotei isso aqui hoje de manhã, o Grupo Veritas, Grupo Internacional Veritas. O grupo Jorge Paulo Lemann, o homem mais rico do Brasil, está comprando as escolas primárias praticamente do Brasil todo. Vários grupos, Croton, Anhanguera, tudo isso está entrando no mercado educacional, através do uso de tecnologias à distância, digital, internet. Então, observe, a pergunta foi de Vânia, né? Não. Vânia? Flávia. Então, Flávia, observe que quando eu dava aula jovem, eu tinha um giz e um quadro. Depois, a coisa evoluiu e eu tinha um projetor de slide, que depois deram o nome de Data Show, dentro da minha sala de aula, que eu nunca utilizei. Oscar foi meu aluno e sabe que eu sou um professor daquele de usar o quadro dele. E, finalmente, hoje não é mais a tecnologia dentro de sala de aula, é a aula dentro da tecnologia. Observem, então, que nesse percurso, aquilo que era o meio virou o fim. Ora, toda a sociedade de mercado é uma sociedade baseada no consumo, ela é uma sociedade do efêmero. Porque o consumo é exatamente aquilo que, uma vez produzido e uma vez consumido, ele deixa de existir. A ideia mais básica do consumo é que algo deixe de existir ou deixe simplesmente de ter utilidade, porque a inovação tecnológica, depois de amanhã, superará o meu aparelho de celular, por exemplo. Ou qualquer outra coisa que vocês possam imaginar. Ora, todo o reino da cultura, tudo aquilo que a gente chama de cultura, foi uma sedimentação sobre o permanente, sobre aquilo que deveria permanecer, para que o mundo pudesse ser compreendido como nossa casa. Estou usando os termos e as ideias de Hannah Arendt. Para que o mundo pudesse ser compreendido como nossa casa, ou seja, que o mundo tivesse uma certa perenidade e que a próxima geração pudesse conhecer o que foi esse passado, para que ela nem destruísse o mundo e nem o mundo destruísse essa nova geração quando ela chegasse no mundo e achasse que o mundo estava começando com ela. O mundo é um lugar perigoso e todos nós precisamos ser introduzidos no mundo, e veja o tempo que nós levamos para ser introduzidos no mundo. Aquela história de Rousseau, um gato termina a sua gatoidade com 8 meses, mas quando é que um homem terminará a sua humanidade dentro de um mundo que ele foi lançado e que todos os códigos já estão estruturados? Quanto tempo eu levaria para aprender e apreender o mundo? Mas era a cultura acumulada que me garantia que tivesse uma certa permanência. E a tecnologia era apenas um meio que me permitia ter acesso a essa permanência do mundo, sendo a tecnologia também um dos instrumentos da própria cultura, uma das realizações da própria cultura. Mas quando é a tecnologia que faz com que nós estejamos dentro dela, o mundo se torna um lugar efêmero. Porque amanhã, o que é hoje, não será mais amanhã.
Aquilo que eu consumi hoje terá desaparecido amanhã e não terá mais sentido para mim. Eu não quero mais essa camisa. Essa camisa está ultrapassada. Esse sapato tênis está ultrapassado. Eu quero outro. Tem um novo aí que saiu agora com a gelatina, com gás, não sei das quantas e tal. A camisa, não, só se tiver uma marca. Veja, a camisa, aquela das 3 listas, como é que chama? Adidas. Aquela marca Adidas, alguns anos atrás, sabe qual era o símbolo mundial da Adidas? O logotipo da Adidas, sabe qual era o que eles diziam? Seja você mesmo. O símbolo de Píndaro. O lema de Píndaro, o filósofo latino. Seja você mesmo. Como é que eu posso ser eu mesmo calçando um sapato que foram vendidos 300 milhões no mundo inteiro? Exatamente iguais. Observe que a gente está mudando as nossas noções de autêntica. E quando a gente está falando de consumo, eu não estou falando somente de consumo de bens externos a mim, não. Eu estou falando também de consumos de ego. Há todo um supermercado de egos postiços à nossa disposição. Que eu posso passar nas gôndolas e comprar o ego que eu quiser. E programas como BBB, não sei das quantas, e personagens como não sei o que Vigor, que está aí em todas as redes sociais de ontem para hoje, são espelhos para o consumo de egos postiços, que no próximo BBB será jogado fora e esquecido. Observe que a gente está falando da efemeridade, da volatilidade de um tempo, porque é a própria noção de tempo que foi completamente modificada. A educação trabalhava com uma preparação para o futuro, não é nem a escola do porvir, mas do homem do porvir. Mas numa sociedade fundamentalmente baseada na tecnologia e no consumo, esse futuro está profundamente arriscado de não existir. Claro, em toda política hegemônica existe uma política contra-hegemônica. Enquanto que lá em cima alguém tenta ocupar todos os poros ideológicos do social, é do interior de social que começa a bulhonar, que começa a vaporizar, que começa a se ferver propostas contra-hegemônicas. Qual delas, na disputa dos projetos, irá se afirmar no futuro, eu não sei. Mas, por enquanto, é aquela que está se tornando mais hegemônica, que pensa que o homem é um animal provisório, descartável. A gente está saindo do Homo sapiens para o Homo descartabilis, né? O homem descartável que será substituído facilmente por um outro homem e que precisa consumir para ser. A velha ideia platônica de que o ser valia muito mais do que o ter foi completamente escaneada hoje. Escanteada hoje. Escaneada é danado, né? Escanteada hoje. O problema é a que educação corresponderá ao contraprojeto hegemônico que quer transformar cada um de nós em capital humano e empreendedores de si. Esses neo-sujeitos do programa ultraliberal. Não sei ainda. Vamos esperar um pouco. Bom, pessoal, vamos terminando lá. Espero que vocês tenham gostado. Professor, eu botei o link do texto de Pedro Demo aí, que ele fala do reconstrutivismo, o aprendizado como uma reconstrução, né, em Paulo Freire. Ok, obrigado, João, pela indicação. Então, um abraço bem grande para todos vocês. Fico muito feliz de ter conversado com vocês. Foi excelente. Fico muito satisfeito com esse tipo de encontro. Oscar, muito obrigado a você pelo convite, não é? Ao pessoal que faz o seu grupo de seminário de pesquisa. E até uma próxima vez. Né? Obrigado, Flávio. Grande abraço para vocês. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, Oscar. Professor. Obrigado. Obrigado pela presença, gente. Obrigado, Amanda. Obrigado, João. Obrigada, Amanda e João, que estiveram na frente da organização do evento. Muito obrigado. Obrigado, Flávio. Obrigado Muchas gracias presença. a todos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Oscar. Obrigado, Olga.
Habrá que escuchar unas 3 veces más para que yo... Qué interesante todo lo que dijo, especialmente esto último. Ojalá tengamos oportunidad de discutirlo. También. De acuerdo, Olga. Creo que Gracias. ahí Vania va a te ayudar mucho en la comprensión de los videos después. Sí, creo que sí. Lo fue interesante, muy interesante. ¿Los van a colocar en la página? Sí, ¿En el Drive? lo vamos a colocar en el canal de YouTube del grupo de pesquisa, del grupo de Perfecto. investigación. ¿Sí? Correcto. Con Joao y Amanda, después van a hacer eso. Después harán eso. Muy bien. Muchas gracias, Amanda. Muchas gracias, Joao. Gracias por la Olga, presencia, Olga. a sua palestra hoje de manhã está disponível no YouTube? Olga. Olga, tu presentación de hoy para Brasilia. No creo. Estaba en un grupo cerrado era un seminario de la escuela de Vania y me invitaron a compartir la experiencia, pero yo creo que era algo así como algo muy académico de un grupo cerrado, entonces que está cerrado ahora. Sí. Que pena, obrigado. Gracias. Oscar, depois ela vem falar com a gente, né, no grupo de pesquisa. A Olga ya participó en otros momentos y siempre está a ver tu convite, ¿no? La invitación siempre está para Olga, ¿no? Para participar de nuestro grupo. Sí, así Seja es, gracias. Seja bem-vinda. Gracias, muchas gracias. Yo espero estar en las siguientes. Tengo ahora el calendario porque se me habían pasado otras fechas.